Olá pessoal, uma boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que é estudante. Hoje estamos trazendo aqui mais uma aula para o nosso módulo de Sociologia, onde vamos estudar alguns questionamentos e algumas dúvidas. Primeiro, essa dúvida entre capitalismo e socialismo, se estamos falando da mesma coisa e se esses dois termos têm o mesmo núcleo de sentido. E aproveitando, vamos dar uma analisadinha como surgiu a União Soviética. Tá? Não se assuste, é uma aula de sociologia, apesar desse conteúdo histórico, mas quem já é acompanhante aqui do canal sabe que em humanas existe a questão da interdisciplinaridade. Uma disciplina, uma matéria, ela acaba bebendo na fonte de outras matérias e se inspirando em outras matérias. E como a minha formação é história, então é normal que eu utilize a base histórica quando formos para esses módulos que nós trabalhamos aqui, seja sociologia, filosofia ou geografia, tá bom? Mas vamos lá. Tenha em mente essa aula como um olhar sociológico. O Manifesto do Partido Comunista, esse manifesto elaborado por Marx e Engels, onde eles afirmavam que o proletariado precisava construir um partido para tomar o poder político e derrubar o capitalismo e a burguesia. Não se pode confundir comunismo com socialismo, porque para Marx, socialismo seria a primeira etapa da construção de uma nova sociedade, em que os operários, os trabalhadores, depois de derrubar a burguesia, instalariam um novo Estado, e esse Estado se chamaria Estado Operário. Com o desenvolvimento desse Estado, baseado na ampliação da participação dos produtores de riqueza nas decisões econômicas e políticas da sociedade, aí sim, aos poucos, os indivíduos perceberiam que o Estado não seria mais necessário, evoluindo assim para uma sociedade comunista, em que todos deveriam desfrutar de todas as riquezas produzidas, extinguindo definitivamente as desigualdades e a exploração do homem pelo homem. Mas é somente em 1917, com a Revolução Russa, que os ideais socialistas tomam corpo, através do Partido Bolchevique, liderado por Lenin, Trotsky, Stalin e os outros integrantes do comunismo russo. A Rússia dos primeiros anos do século XX, governada pelos czar, os czar que são os imperadores, né, na língua russa, era um dos países mais pobres e opressores do mundo. Em novembro de 1917, operários e camponeses guiados por Lenin e pelo Partido Bolchevique fizeram uma revolução. Foi a primeira tentativa na história de se construir uma sociedade socialista. Vladimir Lenin, que foi o grande líder da Revolução Russa de 1917, num de seus trabalhos mais famosos, que é O Estado e a Revolução, ele escreveu que o socialismo só poderia ser realmente válido com um regime democrático em que o poder fosse exercido pelos próprios trabalhadores, e ele afirmava que o Estado, após a Revolução Vitoriosa, se extinguiria paulatinamente, conforme defendia o Karl Marx. O Partido Bolchevique na Rússia revolucionária incumbia aos sovietes, os sovietes que era o comitê, esse comitê formado por soldados, camponeses e operários, de forma transitória, exerceria o poder no Estado, baseado na ampla democracia e participação operária e camponesa nas decisões econômicas do país, isso até que se chegasse ao autogoverno dos trabalhadores, e aí sim instauraria-se o comunismo, com o fim do Estado e de todas as formas de opressão. Outra ideia fundamental de Marx e Lenin era que esse processo de mudanças revolucionárias deveriam ser internacional e não restrito a um país ou grupo de países. Ele devia alcançar o mundo inteiro, porque senão iria acontecer o que aconteceu durante a Guerra Fria. De fato, nos primeiros 6 anos da Revolução Russa,
os soviéticos cumpriram um papel muito importante no desenvolvimento econômico e social russo, controlando o Estado e melhorando as condições de vida do povo. Porém, logo que tomaram o poder, os bolcheviques passaram por várias dificuldades, dificuldades essas onde estavam isolados no mundo e enfrentavam simultaneamente uma guerra civil promovida pela burguesia para retomar o poder e a apatia dos trabalhadores já cansados de tanta guerra e fome. Convém lembrar que a Rússia ela estava envolvida na Primeira Guerra Mundial. A partir de 22, a Revolução Socialista iniciada na Rússia, ela se dissemina com a devida contribuição do exército russo, né? E para as repúblicas vizinhas, constituindo a partir daí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, nossa famosa e extinta União Soviética. Em 24, Lenin morre, mas antes de falecer, ele se preocupou com o que chamava de deformação burocrática do socialismo. Muitos operários e camponeses, líderes da revolução, tinham morrido na guerra civil ou tinham entrado para o partido bolchevique e se acomodado a partir daí. Lenin estava preocupado porque as organizações dos operários, os soviéticos, tinham perdido a autonomia e os funcionários do partido estavam acumulando poderes, principalmente o chefe dos burocratas, que era o Stalin, considerado por todos rude e agressivo. Após a morte de Lenin, houve uma disputa de poder entre os dois mais importantes dirigentes russos, que foi o Leon Trotsky e o Joseph Stalin, onde Trotsky ele defendia a expansão da revolução a outros países, pois ele achava que a restrição do socialismo a um único país, com o consequente isolamento da União Soviética, levaria de forma inevitável ao fracasso da revolução. Essa teoria foi intitulada por ele como Revolução Permanente, e já Stalin, contrário a essa opinião, defendia a tese de que a União Soviética era um país enorme, cheio de recursos naturais, com uma população grande e que, por isso, seria possível construir o socialismo somente na União Soviética e, a partir daí, expandi-lo a outros países. Essa ideia foi chamada de socialismo de um só país. O fato é que Stalin estava acumulando muitos poderes e tamanha foi a sua potência que dentro do partido os ideais de Trotsky eles foram derrotados e pouco tempo depois ele foi obrigado a abandonar o país, isso no ano de 1927. Stalin então tornou-se senhor todo-poderoso da União Soviética. Ele foi um ditador socialista, quase um czar comunista, adotando o termo imperador. Durante seu governo, milhares de comunistas foram presos e fuzilados. Stalin teve pleno poder até o dia de sua morte, em 1953, e exerceu esse poder como ditador. Como visto, de acordo com a teoria de Marx, Engels e Lenin, a sociedade socialista, o Estado se dissolveria aos poucos, os trabalhadores administrariam as empresas e a economia, democraticamente a própria sociedade se autogovernaria. Lenin acreditava que os soviéticos teriam cada vez mais poder para decidir o lugar do Estado, porém, nada disso aconteceu. No tempo de Stalin, o Estado inchou e passou a engolir tudo. Passou a decidir tudo e os soviéticos perderam o poder. A União Soviética era uma ditadura em que Stalin e o partido tomavam todas as decisões. Quem criticasse o poder ia para a prisão na Sibéria. E na Sibéria, só o clima da região já era uma punição muito significativa, já que lá as temperaturas elas chegam a 10 abaixo de zero. A imprensa era única e pertencia ao partido. Os livros escolares só divulgavam as ideias do partido e dos dirigentes do Estado. O governo soviético se autoproclamava a ditadura do proletariado, inspirado nas ideias de Marx, Mas como o proletariado podia cada vez menos dar palpites, então seria melhor dizer que tratava-se de uma ditadura burocrática, ou a ditadura da burocracia. Esse último termo era a grande crítica de Trotsky ao regime soviético. Esse revolucionário russo afirmava que os principais escritos de Marx, Engels e Lenin
jamais eles foram praticados, pois a realidade do país era completamente diferente dos ideais originais, né? Para Trotsky, o que existia na União Soviética era uma ditadura da burocracia, do Partido Comunista, ou, como dizia Lenin, uma degeneração burocrática da Revolução Socialista de 1917. As conquistas econômicas da Revolução elas se mantinham, o que fez a União Soviética se tornar uma grande potência mundial, porém a democracia operária fora abortada pelos burocratas do Partido Comunista. Outras revoluções seguiram o mesmo rumo da soviética ao longo do século XX, a exemplo a Revolução Chinesa, a Revolução do Leste Europeu, a Revolução do Vietnã e a Revolução Cubana. E essa última, né, nós podemos encontrar até mais elementos de democracia. Entretanto, existe um partido único, uma imprensa única, e não há eleições para o poder central, apesar de grande popularidade dos líderes revolucionários e do próprio Fidel Castro. Esse Fidel Castro que exerceu o poder até o dia de sua morte, né, em 2016. E essa popularidade ela revigora até hoje. O mais curioso nessa história é que, em nome do socialismo, das ideias de Marx e do comunismo, o regime soviético reprimiu opositores, assassinou líderes comunistas e falsificou a própria história da Revolução Russa. Todas as barbaridades realizadas contra o povo soviético, tais essas, a falta de liberdade, o partido único, a censura, a repressão, o Estado acima das pessoas, eram feitas em nome dos princípios comunistas e dos ideais de Marx e do próprio marxismo. E isso deu viabilidade para a burguesia dos países capitalistas se aproveitar disso e denominar que o que ocorria ali era o socialismo real, era o regime comunista, era o ideal marxista e tudo aquilo que acontecia na União Soviética. Em resumo, pode-se afirmar que o ideal socialista, de acordo com as ideias de Marx, ele de fato nunca existiu. No final da década de 1980 e começo de 1990, começaram a ocorrer profundas mudanças políticas e econômicas na União Soviética e nos países do leste europeu. O maior exemplo desse momento da história é a queda do Muro de Berlim, né? Em quase todos esses países, caíram os governos dos partidos comunistas e foram feitas reformas para tornar mais democrático o sistema político, com eleição direta para os principais cargos, a exemplo, né? Também a economia passou por profundas alterações, com a diminuição do controle do Estado, a reativação dos mecanismos de mercado e com o restabelecimento da propriedade privada e do capitalismo. Nesse contexto, surge a ideia, propagandeada pela burguesia dos países capitalistas, de que o fim dos regimes políticos da União Soviética e do leste europeu significaram a falência das ideias marxistas, a falência das ideias socialistas e do próprio comunismo como alternativa ao capitalismo, e que o capitalismo seria o regime econômico definitivo no futuro da humanidade. Então, nesse contexto, eu finalizo a aula com dois questionamentos. Existiria ou existe uma crise dos ideais de Marx, dos ideais marxistas ou do socialismo? Ou o que existe é uma falta de alternativa contra o capitalismo? Responda aí nos comentários e vamos debater sobre isso. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não deixe de acompanhar os conteúdos aqui do canal. Se isso foi útil para você, considere se tornar inscrito. Deixe seu like, compartilhe os conteúdos do canal com seus colegas. Esse é um trabalho de utilidade pública. E seu like, sua inscrição e seu compartilhamento não lhe custa nada. É tudo para dinamizar o ensino. Fiquem todos bem e até uma próxima.